Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 29 de maio. Deus colocou na nossa mente o tema para esta manhã. Quanto tempo ainda temos? Quanto tempo você tem? Queridos, antes de começar, vamos orar. Pai querido, na Tua presença estamos, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo. O que mais nós precisamos, depois de Jesus ter morrido por nós e ter se tornado o nosso Salvador, o que mais precisamos é o cumprimento da promessa que Ele fez. Não muito depois destes dias, derramarei sobre vós o Espírito Santo. Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente neste momento ao estudarmos a Tua palavra. Responde os pedidos e a prece do Teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Quanto tempo ainda temos? Eu convido você para abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Aqui Deus nos fala sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, os versos 1 até o verso 8. Aqui nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quanto tempo ainda temos? Deus nos dá o presente do tempo. E o que você faz com o tempo que Deus lhe dá? No livro Parábolas de Jesus, página 342, nós lemos: de nenhum talento que Deus nos deu requererá Ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Deus nos dá 24 horas cada dia e Ele requer que você preste contas deste tempo. Quanto tempo você tem? Muitos pensam que ainda tem todo o tempo do mundo para fazer tudo o que querem. Mas será que nós temos todo este tempo? Queridos, quantas pessoas morrem cada dia? Milhares e milhares, pensando que ainda tinham muito tempo. O tempo que você tem é somente o dia de hoje. O tempo de ontem já se foi. O tempo do amanhã ainda não chegou, não nos pertence. Você não pode descansar seguramente no tempo de ontem. E você também não pode fazer planos para o futuro, porque o tempo que você e eu temos é o dia de hoje. A salvação é hoje. A salvação é um assunto diário. Cada dia eu morro para o pecado e ressuscito para Jesus Cristo. Cada dia eu me entrego a Jesus Cristo. Cada dia eu renovo meus votos de fidelidade, de amor e de afeição a Jesus Cristo. É um assunto diário, queridos. É um assunto de cada dia. Nossa entrega a Jesus Cristo, nossa confissão dos nossos pecados. Você não pode orar bastante hoje para não precisar orar nos próximos dias. Não é assim. Você não pode passar o dia todo lendo a Bíblia hoje para poder ficar uma semana sem ler a Bíblia. Não, queridos. Lembre-se do conselho que a mãe do grande missionário Roberto Moffat, quando ele saiu de casa, jovenzinho ainda, ela pediu que ele fizesse uma promessa para ela. E ela então disse: filho, comece cada dia com Deus
e termine cada dia com Deus. E ele prometeu. E ele se tornou o grande missionário de Deus na África. Comece cada dia com Deus e termine cada dia com Deus. O começo e o fim de cada dia determinam o que vem no meio. Eu quero ler para vocês a poesia que Michel Coist escreveu uma poesia sobre o tempo. Ele disse: saí, Senhor. Lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria. Todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam ao encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor. Desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez. Não posso esperar mais. Não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Quero tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar, por falta de tempo. Não posso refletir, nem ler. Ando assoberbado, não tenho tempo. Gostaria de orar, mas eu não tenho tempo. Compreende, Senhor? Eles não têm tempo. A criança está brincando. Ela não tem tempo. Agora mesmo? Não, mais tarde. O estudante tem seus afazeres a fazer. Não tem tempo. Mais tarde. O universitário tem suas aulas e tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde. O rapaz pratica esporte. Não tem tempo. Mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la. Não tem tempo. Mais tarde, Senhor. O pai de família tem seus filhos. Ele não tem tempo. Mais tarde, Senhor. Os avós têm seus netos. Não tem tempo. Mais tarde, Senhor. Estão doentes. Precisam se tratar. Não tem tempo. Mais tarde. Estão à morte. Não tem. Tarde demais. Não tem mais tempo. Assim correm todos os homens, atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam. Falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes muito tempo. Com certeza, Senhor, tu erraste os cálculos. Há um engano geral. Tu fizeste horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Tu que estás fora do tempo, Senhor, sorris ao ver-nos assim brigar com o tempo. E sabes o que fazes. Não te enganas quando distribuis o tempo aos homens. A cada um dás o tempo de fazer o que queres que faça. Mas é preciso não perder tempo, não esbanjar o tempo, não matar o tempo, pois o tempo é um presente que tu nos dás, presente perecível, um presente que não se conserva. Eu tenho tempo, Senhor, tenho todo o meu tempo, todo o tempo que tu me dás, os anos da minha vida, os dias dos meus anos, os minutos dos meus dias, são todos teus, que tu me destes. Eu tenho tempo, Senhor. Cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos até a borda, para dá-los a ti. Hoje eu te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça. Assim escreveu Michel Coist. Queridos, quanto tempo você tem? Quanto tempo ainda temos de graça, de misericórdia? Quanto tempo ainda temos para a segunda vinda de Jesus? Você está contando os dias? Você está contando os minutos para saber quando Jesus Cristo voltará? Este anseio da segunda vinda de Jesus nos faz contar os dias. Eu constantemente estou orando, apressa-te, Jesus,
Apressa-te, Jesus, poupa o teu povo. Querido Jesus, que os últimos acontecimentos sejam mais rápidos do que nós imaginamos. Volte logo, Jesus, buscar o teu povo. Queridos, Deus nos deu o tempo, um presente, uma dádiva de Deus. Deus distribuiu o tempo de igual forma, igualmente para todos os homens. Você não tem que achar o tempo, não tem que procurá-lo. Ele simplesmente está aí, à sua disposição. 6 dias da semana de 24 horas são seus, são meus, para fazermos tudo o que nós planejamos, mas dedicarmos uma parte de cada um dos 6 dias para Deus. Começando o dia com Deus, terminando o dia com Deus, cada um dos 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana, as 24 horas do Santo Sábado, são santas ao Senhor. O sábado é todinho de Deus, é o sinal de Deus, pertence ao Senhor. Essas 24 horas, Deus diz, são minhas, pertencem a mim, para eu passar em comunhão contigo, para o relacionamento com nosso Pai. Os outros 6 dias da semana, Deus nos dá como presente para fazermos os nossos trabalhos. O tempo é um presente distribuído igualmente para ricos, para pobres. Sim, ele é para ser usado de forma útil, ou então muitos vão desperdiçar loucamente. Abra sua Bíblia e vamos ler ali em Efésios capítulo 5. Veja o que o Espírito Santo fala. Efésios capítulo 5 é o conselho do Espírito Santo, verso 14 a 16. Efésios capítulo 5 e os versos 14 a 16. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, mas Deus tem um remanescente fiel. Deus tem um pequeno povo que vive neste planeta, com os olhos voltados para o céu, buscando comunhão, buscando relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra, pedindo que Jesus Cristo volte logo. Por isso, aqui diz no verso 14, desperta tu que dormes. Esta mornidão laodiceana, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos espiritualmente, e Cristo te esclarecerá. E agora Efésios capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa administrar de forma útil o tempo que Deus nos dá. S.L. Brengle, ele escreveu assim: a diferença entre os homens sábios e os loucos, os nécios. A diferença entre os ricos e os pobres, entre os santos e pecadores, entre os salvos e condenados, geralmente não se deve tanto à diferença das circunstâncias e começo que tiveram na vida, mas deve-se à diferença no emprego do seu tempo. Uns aproveitaram o tempo para o propósito que tinham em vista, outros o desperdiçaram. Uns foram avarentos dos minutos, outros foram esbanjadores dos dias, meses e anos. O tempo, meus queridos, é o grande capital da vida. Cada momento está sobrecarregado com interesses eternos. No livro Parábolas de Jesus, na página 342, Deus fala: de nenhum talento Deus requererá mais estrita conta do que do nosso tempo. Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode fazer tudo o que você planejou fazer no tempo que Deus te deu, mas coloque Deus no começo de cada dia. Coloque Deus no final de cada dia. O começo e o fim de cada dia determinarão o que vem no meio. O Espírito Santo diz, ali no Parábolas de Jesus, página 342, fala assim: a vida é curta demais para ser esbanjada.
O primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, ele também falou algo bem parecido com isto. Disraeli falou: a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser esbanjada em coisas triviais, em frivolidades. Temos somente poucos dias de graça. Diz Parábolas de Jesus, página 342. Poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Não temos esse tempo. Agora é o tempo que devemos formar o nosso caráter para a vida imortal. Não haverá uma segunda oportunidade. Você não passará por esta vida duas vezes. Satanás quer que as pessoas se enganem. Satanás quer que as pessoas acreditem que elas terão uma segunda chance. Que existe ainda muito tempo. Milhares morreram de ontem para hoje, pensando que ainda tinham muito tempo. Mas você que está me ouvindo, você está desfrutando a bênção do tempo da vida que Deus deu para você. Vamos usar de forma sábia este dia que se chama hoje. Todo o tempo que temos é o dia de hoje. Deus não quer que vivamos em ociosidade. Quando você lê Ezequiel capítulo 16, verso 49, ali em Ezequiel capítulo 16, verso 49, diz claramente que o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a abundância de pão e a ociosidade. Queridos, a ociosidade é a maior maldição do nosso mundo. As pessoas têm tempo demais para a televisão, para os jogos, para não fazer nada. Vivem matando o tempo. A Bíblia não apoia a ociosidade, a morosidade, a lentidão, o fazer nada. Homens e mulheres verdadeiramente convertidos serão trabalhadores diligentes, trabalharão 6 dias na semana e descansarão no 7º dia da semana. Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, os versos 8 a 11, nós lemos o mandamento do Senhor. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Aqui ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quantos dias trabalharás? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus está dizendo que você e eu deveremos trabalhar 6 dias na semana e descansar, não em qualquer dia, mas no 7º dia, o sábado do Senhor. Do justo emprego do tempo depende nosso sucesso ou nosso fracasso, seja nesta vida material ou na vida espiritual. Alguns momentos perdidos aqui, alguns momentos perdidos ali, dissipados em conversas inúteis. As horas matutinas tantas vezes desperdiçadas na cama, o tempo gasto em viagens ou espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são atrasados. Se você tivesse um livro na mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo, meditando, o que poderia ser conseguido? Queridos, é dever de todo cristão cultivar hábitos de ordem, de perfeição e presteza, de rapidez, de agilidade. Isto está em Parábolas de Jesus, página 344. É dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. O que é presteza? Rapidez, agilidade. Gostaria que alguém pusesse um pedaço de ouro na sua mão cada vez que você esperasse por alguém, por um avião, por um ônibus, por um trem? Você se tornaria grandemente rico. Mas na realidade, isso é o que está acontecendo cada dia. Deus coloca um pedaço de ouro na sua mão. Cada momento é ouro. Isto está no livro Testemunhos, volume 9, página 117. Cada momento é ouro. Um pai de família, lá nos Estados Unidos, ele fez o cálculo das horas que uma pessoa gasta
com cada coisa da vida e ele chegou a essa conclusão. Uma pessoa que viveu 72 anos, quanto tempo ele gastou para cada coisa? Ele fez o cálculo. Uma pessoa que viveu 72 anos, ela passou 21 anos dormindo, 8 horas por noite. 14 anos trabalhando. 9 anos e meio assistindo televisão. Só que quando ele fez esse cálculo, gastava-se menos tempo com televisão. Hoje, lá nos Estados Unidos, cada americano gasta em torno de 5 horas por dia na televisão. Portanto, eles gastam muito mais do que 9 anos na televisão. Na vida de alguém que viveu 72 anos. Gastam 7 anos dentro do banheiro com higiene e banho, 6 anos comendo, 5 anos esperando em filas, 4 anos estudando, 2 anos retornando chamadas telefônicas, 1 ano procurando por coisas perdidas. Eu creio que a minha esposa já esgotou a cota dela procurando coisas perdidas. Ela sempre perde as coisas, mas ela ora e Jesus Cristo mostra onde está. Gasta-se também, uma pessoa que viveu 72 anos, gastou 1 ano e 10 meses em culto. Ah, queridos, essa é uma média dos americanos, mas aqueles que amam a Jesus Cristo e têm seus cultos diários, o culto particular, o culto da família e o culto da igreja, nós gastamos muitos anos em culto, em adoração, em comunhão. Com certeza. E termina dizendo que a pessoa que viveu 72 anos gastou 6 meses esperando em semáforos, em portas de elevadores. O tempo é a sua vida. E se você estiver matando o tempo, você está matando a si mesmo. No livro Parábolas de Jesus, página 345, diz: não há desculpa para a morosidade. O que é morosidade? Lentidão. Pessoa devagar demais. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão no trabalho. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo deveriam reconhecer que essas são falhas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Parábolas de Jesus, página 345. Os pais não podem cometer pecado maior do que permitir que os seus filhos não tenham nada para fazer. Não permita que seus filhos cresçam na ociosidade, poupando os filhos. Coloque-os para trabalhar. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Queridos, pense por um momento no objetivo que você tem em mente, no alvo, no propósito, na sua meta. Quando você vai alcançar? Um dia? Alguns dizem, um dia eu vou ler a Bíblia inteira. Um dia eu vou fazer culto com a minha família. Um dia eu vou abandonar este mau hábito. Queridos, um dia não existe no calendário. Quando você toma as decisões, você tem que marcar o dia. Hoje. Hoje é o dia que você tem. É o único dia que você tem. É o dia de hoje. 1 minuto não parece muito. Mas pense no que significa 1 minuto na corrida da Fórmula 1. O que significa 1 minuto para um médico, cirurgião? 1 minuto significa a diferença entre a vida e a morte. Para o pecador, o que significa 1 minuto? Meio minuto. Significa a salvação ou a perdição? Você se lembra do ladrão na cruz? Quanto tempo você acha que demorou para o ladrão da cruz sair da perdição e entrar para a salvação? Menos de 1 minuto, meus queridos. Menos, foram poucos segundos que foram necessários para o ladrão dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, poucos segundos fazem muita diferença. Numa torre, lá no colégio de Oxford, logo abaixo do relógio,
aparecem as seguintes palavras, em latim. Ali está escrito: elas passam e são cobradas da nossa conta. As horas estão passando. O ponteiro não para. Remir o tempo significa mais do que simplesmente se abster da ociosidade ou da frivolidade. Remir o tempo, conforme diz em Efésios 5,16, é o conselho que o Espírito Santo está dando para você e para mim. Remir o tempo significa usar de forma útil cada momento para agir positivamente a favor do bem. Benjamin Franklin escreveu: não esbanje o tempo, pois é um material do qual é feito a vida. Queridos, quanto tempo ainda temos? Quanto tempo ainda você tem? É tempo de se preparar para a segunda vinda de Jesus. No relógio de Deus, quanto tempo ainda falta para a segunda vinda de Jesus? Deus criou o tempo. Quando Ele fez a semana em 7 dias de 24 horas, queridos, Ele fez ali também uma profecia de 7.000 anos. Queridos, são 6.000 anos de pecado, e o 7º milênio é o milênio em que o povo de Deus estará no céu com Jesus Cristo. O 7º milênio é o milênio de Apocalipse 20. Jesus Cristo volta e arrebata a sua igreja para passar 1000 anos com Ele no céu. Deus estabeleceu o tempo para si mesmo. Ele se comprometeu em permitir somente 6.000 anos de pecado. E, queridos, este 7º milênio, nós estamos justamente no comecinho dele. Foram 4.000 anos desde que Adão pecou até Jesus. Alguns acham que esses 4.000 anos, desde o pecado de Adão até Jesus, foram até o batismo de Jesus, que foi no ano 27. Queridos, se nós contarmos os 4.000 anos de Adão até Jesus, até o nascimento de Jesus, então nós já estamos no começo do 7º milênio. Se nós contarmos os 4.000 anos de Adão até o batismo de Jesus, que foi no ano 27, então em 2027 se completam 6.000 anos e então começam os minutos do 7º milênio. Queridos, não vamos determinar se os 4.000 anos terminaram com o nascimento de Jesus ou com o batismo de Jesus. Mas o importante é que nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus. 6.000 anos se passaram. Estamos diante do 7º milênio, que é o milênio de Apocalipse 20, é Jesus Cristo voltando do céu com poder e glória para arrebatar a sua igreja. Quanto tempo ainda temos, meu querido irmão? Quanto tempo para abandonar pecados, para fazer confissões, para fazer mudanças, para abandonar vícios? Lembre-se, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Ao terminar esta mensagem, eu quero animá-lo, incentivá-lo a fazer esta oração. Eu tenho tempo, Senhor. Tenho todo o meu tempo. Todo o tempo que o Senhor me dá. Eu tenho tempo para o estudo diário da Bíblia. Eu tenho tempo para os cultos familiares. Eu quero começar cada dia com Deus. Eu quero terminar cada dia com Deus. Peço a Jesus Cristo que me dê a graça de fazer conscienciosamente hoje tudo o que o Senhor quer que eu faça. Deixo com você a bênção de Jesus Cristo, a paz de Jesus. Deus te abençoe. Amém.